estudante, tudo bem com você? Nessa aula, nós vamos iniciar, alguns assuntos para ajudar nas suas atividades aí no seu PET 3. E nessa aula, nós vamos tratar do anúncio publicitário. Então, observa esses anúncios aqui junto comigo. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Ah, professora, que engraçado. Pois é. Então, esse uso criativo da linguagem aí também, nós vamos falar sobre ele hoje. E outro anúncio, não fume. Aqui na tirinha, né? E aí, mano, vai um cigarro? Claro, me dê logo uma caixa. E splat, né? Joga aqui no lixo a caixa de cigarros. Faça como o personagem, acima e liberte-se do vício. Então, nós temos dois exemplos de anúncio. O anúncio publicitário, o que é então? O que vem a ser, esse gênero textual? É um gênero que tem como objetivo promover uma ideia, promover um produto. Como assim, professor? Anúncio publicitário, para mim, era só, fazer o anúncio ali de um produto, vender um produto ou até mesmo um serviço. Não, o anúncio publicitário, ele também serve para promover uma ideia. Lembra lá daquele nosso anúncio, que falava sobre libertar-se, dos vícios? Isso aí também é um anúncio, de exemplo para nós que promove uma ideia. Qual que é a ideia que está sendo promovida e veiculada ali? Parar, se libertar, parar com os vícios, ok? E veiculado pelos meios de comunicação de massa, aqueles meios de comunicação que atingem o maior número de pessoas, no mesmo momento, simultaneamente, que atinge várias partes do mundo, por exemplo. Então, isso que são meios, de comunicação de massa. Jornais, revistas, televisão, rádio, internet. A internet, então, é um excelente exemplo de meio de comunicação de massa, Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes, na rua, no ônibus, no metrô, etc. Então, onde, existe aí pessoa, onde existe muitas pessoas, existem muitas pessoas reunidas, pode saber que ali eu posso encontrar um anúncio de um produto, de um serviço ou promovendo uma ideia. E principal objetivo, é convencer o consumidor para a compra de um produto ou serviço ou ainda para a adesão de uma ideia. Então, se o objetivo é convencer o consumidor, nós precisamos entender quais são as estratégias linguísticas, que aquele produtor, aquele autor do anúncio recorre para escrever o seu anúncio. Vamos lá? Então, as estratégias linguísticas, uso de imagens para chamar a atenção mesmo desse consumidor aí, dessa pessoa, desse público-alvo do anúncio publicitário. Linguagem simples, porque se é algo para chamar a atenção, e rapidamente, precisa ser uma linguagem simples. E uso de imperativos, por exemplo, compre, veja, analise, porque o objetivo principal não é convencer o consumidor, então, linguagem no imperativo, porque nós já falamos isso, Esse modo verbal, o imperativo, traz a ideia de convencer, de dar um conselho, de dar uma ordem. Então, é por isso que eu uso imperativos. E o uso do humor também, porque o humor ajuda ali a atingir as pessoas. Então, o uso do humor. Função da linguagem, apresenta a função conativa ou apelativa. Vamos lembrar?
que a linguagem possui várias funções. A principal é comunicar, mas eu uso a linguagem para determinados fins. No anúncio publicitário, eu uso a linguagem para convencer o meu receptor. Para isso, eu tomo ali, né, a função da linguagem conativa ou apelativa, que tem como foco o receptor. Pois o intuito, nós já falamos, é de convencer os receptores da mensagem ou os consumidores. Entendido? Então, a principal função da linguagem presente no anúncio publicitário é função conativa ou apelativa. E por quê? Eu preciso, o objetivo é convencer o receptor. E tipos de linguagem que eu encontro no anúncio publicitário? Lembra lá? Uso de imagens, uso de palavras. Então, eu tenho a linguagem mista, porque eu tenho a linguagem verbal, que é o uso de palavras, e não verbal, que é o uso de imagens, de símbolos, enfim, ok? Então, a linguagem mista. Características do anúncio publicitário. Vamos ver. Caráter comercial, não é isso? Porque eu estou divulgando um produto, uma marca, também pode ser, eu estou divulgando uma ideia. Então, o fim, o caráter é comercial. Linguagem verbal e não verbal, nós já falamos, uso de imagens e palavras. Linguagem simples, por quê? Precisa de ser objetiva. A pessoa, né, o leitor, ele precisa de bater o olho, né, de olhar ali o anúncio e já pegar a mensagem. Textos relativamente curtos. Linguagem simples, texto curto, certo? Mensagem rápida. Textos persuasivos e atrativos, porque se eu quero convencer o meu receptor, não é isso? Então, a linguagem, o texto precisa ser persuasivo. A linguagem, ali o recurso é convencer. E atrativo. Humor, ironia e criatividade. Lembra lá do nosso primeiro anúncio? Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Olha o humor presente aí. Olha também a criatividade, porque eu brinco com essas palavras, né? Cão e gato, no imaginário são dois aí, né, animais que não combinam. Mas então eu vou brincar aí com essa linguagem e com o imaginário também. E verbos no imperativo, já falamos, porque o objetivo é convencer o receptor. Uso de cores, cores chamativas, porque preciso prender a atenção também do meu receptor, então eu vou usar cores chamativas, né? Uso de imagens, fotografias e figuras e vícios de linguagem. Vamos recorrer também ao nosso primeiro anúncio. Aqui o seu cão sai um gato. Ali no caso, eu estou usando a palavra gato no sentido figurado. Eu não estou falando, né, do animal ali, do felino. Não, eu estou falando que o cachorro vai sair limpo, não é isso? Bonito. Então é por isso que eu uso esse recurso, né, da linguagem, né, que são os recursos linguísticos, que são as figuras de linguagem, também para chamar a atenção desse receptor. Então, ó, figuras de linguagem e vícios de linguagem, que um dos recursos é a ambiguidade. O que é ambiguidade, professora? Vamos ver? Vamos conferir? Ambiguidade é definição. É a duplicidade de sentidos numa mesma sentença, ou seja, quando eu leio uma frase, eu tenho uma interpretação, mas existe também a possibilidade de uma outra interpretação. Isso é ambiguidade, é duplicidade de sentidos. Professor, eu acho que eu não vou guardar isso. Lembra? Ambiguidade. Quando eu falo de bi é o quê? Lembra lá da matemática? Bi é 2. Então, duplicidade de sentidos, ou seja, é aquela sentença que me permite mais de uma interpretação.
Entendido? E vamos lá, exemplos, né, de sentenças aí com essa ambiguidade. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Temos dois entendimentos aqui. Essa mochila, eu faço a pergunta para você, é da Andréia ou do Fabiano? Tá vendo? Esse é um exemplo de ambiguidade. Outro exemplo, o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Professor, eu não percebo ambiguidade nessa sentença, nessa frase. Mas deixe-me te fazer a pergunta. O garoto, ele é mal-humorado ou ele estava mal-humorado durante a prova? Tá vendo que existem duas possibilidades de interpretação? Isso é ambiguidade. Próximo, uso de estereótipos. O que é isso, professora? É aquilo que perpassa o imaginário das pessoas, né? Infelizmente, nós temos alguns estereótipos, alguns imaginários que permeiam a mulher, né? Uma falsa imagem de mulher é aquela pessoa que fica em casa, que cuida dos filhos, né? É um debate amplo que nós poderíamos estabelecer aqui, mas não é o objetivo da aula. Mas o anúncio publicitário, ele perpassa isso, ele brinca com o imaginário, com os estereótipos que nós estabelecemos para as pessoas. E um exemplo é a mulher. Outra, criação de antagonista, ou seja, de um vilão, né? Daquele que merece ser punido. Em propagandas, por exemplo, né, de inseticidas, enfim, eles tomam ali, né, os insetos, pernilongo, mosca, por aí vai, como vilão que precisa ser combatido. E discurso de autoridade. Como assim, professora? Existem alguns anúncios publicitários que usam a imagem de um médico, de um cientista ou até mesmo o uso da fala dessas pessoas para o quê? Estabelecer autoridade, para dar veracidade àquele produto, certo? E uso de discurso afirmativo e repetição de conceitos. Então, ó, aquele produto, né? Muitas pessoas afirmam, esse é o melhor. Quantos produtos que a gente, né, não ouve isso nos anúncios, né? Esse é o melhor, ou então compre, venha, adquira. Isso são discursos afirmativos, né? Positivos, é a positividade da marca ou do produto. E repetição de conceitos também, né? Algumas frases que se repetem durante o anúncio. Isso é para chamar a atenção do receptor, para fixar a marca, o produto. Entendido? E a estrutura de um anúncio publicitário, como que são criados, né, esses anúncios, como que é esse anúncio, qual que é a estrutura? Título, geralmente é escrito em letras maiores. E por que são escritos, né, em letras aí garrafais, para chamar a atenção do consumidor? Corpo do texto apresenta a mensagem ou a informação que envolve os aspectos persuasivos. É aquilo que eu vou usar, a linguagem que eu vou usar para convencer o meu receptor, tá? E o corpo do texto publicitário apresenta o que compõe esse texto lá? Adjetivos, né? Qualificando a marca ou o produto, né? Verbos no imperativo para convencer o receptor. Vocativo, o que são vocativos, professora? São termos que eu uso para chamar, interpelar, né? Quando eu digo, por exemplo, Ana, venha cá. Ana é um vocativo, não é sujeito. Pode ser assunto aí para uma outra aula, ok? Mas entenda que vocativo são termos que eu uso para chamar, interpelar. É só você lembrar de voca. Lembra o quê? Voz, não é isso? Então, um chamamento. É o que eu sempre digo para os meus alunos e eles guardam assim. Textos curtos, por quê? Precisa de fixar, precisa de pegar rápido, né? O receptor precisa de ler e entender. Linguagem clara, simples e informal. Figuras de linguagem,
né? Como nós falamos aqui na nossa aula, são recursos estilísticos, uso atrativo da linguagem. Eu exploro o significado da palavra, tá? Metáforas, metonímia, hipérbole, ironia, etc. São alguns exemplos, né, de figuras de linguagem. Vícios de linguagens, como nós demos aqui, né? O estrangeirismo, neologismo, ambiguidade, nós falamos sobre ambiguidade, ok? Importante, no anúncio publicitário, a linguagem, ela se adequa ao público. Então, se eu quero que aquele anúncio atinja, né, um público jovem, eu vou usar uma linguagem próxima da juventude. Se eu quero que aquele anúncio atinja as crianças, eu também vou usar uma linguagem mais que esteja dentro do universo infantil. Se eu quero atingir um público adulto, uma linguagem também que se adequa àquele público. Então, o anúncio publicitário, a linguagem se adequa ao público-alvo. Entendido? A marca, abaixo segue a marca do produto. Lembra lá do corpo, da estrutura do anúncio. Eu tenho, então, o título, o corpo do texto, que tem as imagens, e também tem a marca, né, que segue logo abaixo, junto com o logotipo da empresa, por exemplo. Então, a marca também faz parte aí da estrutura do anúncio publicitário, né? E existem algumas marcas também que, quando a gente já olha ali, né, aquele símbolo, aquela marca, a gente já lembra lá de qual que é o produto, a empresa, enfim. E o contato, né, que hoje nós podemos explorar, não somente número de telefone ou endereço, mas nós temos também o e-mail da empresa, nós temos uma página na internet, nós temos o uso das redes sociais também. Muitas empresas, né, muitos anunciantes também já usam esse recurso, que são as redes sociais, para divulgar o produto ou a marca, enfim. Facebook, Twitter, né? E muitos outros, LinkedIn, Tumblr, enfim. Então, são as redes sociais aí também presentes nesse mundo aí publicitário, certo? E o slogan? O que é slogan? Slogan, gente, é aquela frase curta que, quando você já ouve, você já remete ao produto, você já se lembra do produto, certo? Então, slogan é justamente isso, é uma frase curtinha que se torna a identificação daquele determinado produto ou marca. É como se fosse um cartão de visitas, né? Uma frase que irá fazer todos que escutarem se lembrarem automaticamente do produto anunciado. Então, são aquelas frases que, quando eu escuto, eu já falo, é aquele produto ou aquela marca, certo? Isso é chamado de slogan. Entendido? E na era virtual, né, como nós podemos explorar esses recursos aí do mundo digital, da internet, nós temos hoje aplicativos que constroem anúncios, panfletos, cartazes, de acordo com a finalidade, né? Alguns amigos meus, né, médios, pequenos, né, empreendedores, né, e pequenas empresas, donos de pequenas empresas também, usam esses aplicativos para construir o próprio anúncio, porque nós sabemos, né, que existem as gráficas, né, pessoas que são especialistas nisso, né? Mas nós temos aí recursos aplicativos dos quais, né, nós podemos usufruir daí das ferramentas para construir os nossos próprios anúncios. Mas lembrando de todas aquelas características que nós estudamos hoje, né? Título, né? O corpo do texto, o slogan também, que demora um tempo, né, para ser elaborado, a marca também, que nós temos que consultar o mercado, ver se aquela marca não é parecida com uma outra já existente, enfim. Mas é possível produzir os próprios anúncios em casa. Então, se você tem um produto, né, ou uma ideia, ou um serviço, você pode construir os seus próprios anúncios. Entendido? Então, aqui estão as nossas referências e muito obrigada. Espero que nessa aula você tenha aprendido um pouco mais sobre anúncio publicitário
né, cujas características você vai precisar lembrar para fazer as atividades do PET. Muito obrigada!